Já alguma vez olhou para a sua chávena de café pela manhã e pensou que ela podia fazer mais por si? E se eu lhe dissesse que, com um simples gesto, essa mesma chávena que lhe dá o primeiro empurrão do dia poderia estar a combater a fraqueza, a devolver-lhe a força nas pernas e nos braços que o tempo teimou em levar? Lembro-me da minha mãe a queixar-se de que já não conseguia carregar o saco das batatas do mercado para casa, ou de como se apoiava nos braços do sofá para se levantar, com um suspiro. É uma realidade dolorosa sentir que o nosso corpo já não responde como antes, que tarefas simples se tornam montanhas. Mas a verdade é que a perda de músculo depois dos 60 anos não é uma sentença final. Existe um pó simples, quase desconhecido para muitos, que pode adicionar ao seu café, ao seu galão ou até à sua sopa, e que começa a reverter este processo de dentro para fora. Neste vídeo, vamos descobrir que pó é este e vamos explorar outras estratégias surpreendentemente fáceis que pode adotar no seu dia a dia para reconstruir a sua força, sentir-se mais firme e recuperar a energia que pensava ter perdido. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, e garanto que o vai surpreender. Então, vamos diretos ao segredo que o trouxe até aqui. Esse pó que promete transformar a sua rotina matinal numa arma contra a fraqueza. Estamos a falar de proteína em pó, mas não de uma proteína qualquer. Quero falar-lhe especificamente do colagênio hidrolisado, ou como alternativa, da proteína de soro de leite, conhecida como whey protein. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Isso não é para os jovens que passam a vida no ginásio? A resposta é um rotundo não. Na verdade, estas proteínas podem ser ainda mais importantes para nós, depois dos 60, do que para eles. Deixe-me explicar de uma forma muito simples. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, e devido a um processo natural chamado sarcopenia, que é basicamente a perda de massa muscular relacionada com a idade, alguns tijolos começam a soltar-se e a cair. O nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína dos alimentos para reparar essa parede. O que este pó faz é entregar-lhe os tijolos, os aminoácidos, da forma mais fácil e rápida de absorver possível. O colagênio, em particular, é fantástico porque não só fornece os blocos de construção para os músculos, mas também para as nossas articulações, tendões e pele. É como fazer uma obra de remodelação interna completa. Pense nele como o cimento que volta a unir os tijolos da sua parede muscular, tornando-a mais forte e resistente. A proteína whey, por outro lado, é riquíssima num aminoácido chamado leucina, que é como o mestre de obras que dá a ordem para começar a construção. Ele sinaliza ao corpo: atenção, temos material de qualidade, vamos construir músculo. A grande vantagem é a sua simplicidade. Não precisa de cozinhar mais nada, não precisa de alterar as suas refeições. Apenas uma colher de medida num pó sem sabor, que se dissolve completamente no seu café, no seu chá, no iogurte ou até numa sopa de legumes. Não altera o sabor, mas altera fundamentalmente a sua biologia. É um pequeno passo com um impacto gigante. A minha vizinha, a dona Laurinda, com os seus 75 anos, contou-me que o maior desafio dela era cuidar do seu pequeno jardim. Ajoelhar-se para tirar as ervas daninhas era fácil, mas o problema era levantar-se depois. Sentia as pernas a tremer. Começou, por recomendação do neto, a colocar uma colher de colagênio no seu galão todas as manhãs. Ao fim de alguns meses, encontrei-a a carregar um saco de terra para as sardinheiras, com um sorriso de orelha a orelha. Ela disse-me: sinto as pernas mais seguras, mais firmes, já não tenho medo de cair ao levantar-me. Esta é a diferença de que estamos a falar. Não é sobre levantar pesos enormes, é sobre recuperar a confiança para viver a vida de forma independente e plena. Mas adicionar o pó é apenas o primeiro passo. Para que estes tijolos sejam realmente usados para construir a parede, precisamos de dar a ordem de construção. E isso leva-nos a um conceito muito importante: o momento certo. Não basta consumir a proteína. É preciso que o corpo saiba que precisa dela para reparar e construir. E como é que fazemos isso?
com um pouco de movimento. Não precisa de se inscrever num ginásio ou correr uma maratona. A sua caminhada matinal para ir ao pão, subir as escadas do prédio em vez de usar o elevador, ou até mesmo uma sessão de limpeza mais vigorosa em casa. Estas atividades funcionam como um sinal para os seus músculos. Elas criam uma pequena necessidade de reparação. E se consumir a sua bebida com proteína logo a seguir, até 1 hora depois dessa atividade, os seus músculos estarão como uma esponja, prontos a absorver todos esses nutrientes e a usá-los da melhor forma. Pense nisto. Vai dar a sua caminhada, sente o ar fresco, cumprimenta os vizinhos. Chega a casa, prepara o seu café quentinho, adiciona a sua colher de proteína e senta-se a saboreá-lo, sabendo que não está apenas a despertar a mente, mas também a alimentar e a fortalecer cada músculo do seu corpo. Está a transformar um simples hábito diário numa poderosa rotina de rejuvenescimento muscular. E não se limite apenas à manhã. O ideal é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de um grande bife ao jantar, talvez seja melhor um ovo cozido a meio da manhã, um iogurte grego rico em proteína ao lanche, ou um punhado de tremoços enquanto vê a sua novela. Pequenas doses, mais frequentes, mantêm um fornecimento constante de tijolos para os seus músculos, garantindo que a obra de reconstrução nunca para. Agora que já turbinamos a nossa rotina matinal com este pequeno grande segredo e entendemos a importância de o combinar com o movimento, vamos explorar outras armas que temos à nossa disposição, muitas delas já dentro da nossa própria casa. E a próxima é tão simples que pode até parecer básica demais, mas o seu poder é imenso. Chamo-lhe o exercício da cadeira. Sim, a sua cadeira da sala de jantar ou da cozinha pode tornar-se no seu melhor equipamento de ginástica. Pense nisto. Qual é um dos maiores medos que surgem com o avançar da idade? É a perda de independência, o medo de cair, a dificuldade em levantar-se de um lugar baixo. A força das nossas pernas e dos nossos glúteos é o pilar da nossa mobilidade e do nosso equilíbrio. E o exercício mais funcional e eficaz para fortalecer esta zona é precisamente o ato de se sentar e levantar. Mas com uma pequena alteração. Quero que experimente isto comigo, se puder. Sente-se na beira de uma cadeira firme, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora cruze os braços sobre o peito para não ter a tentação de se apoiar. E usando apenas a força das suas pernas, levante-se. Mantenha as costas direitas. Agora, muito lentamente, como se estivesse a descer em câmara lenta, volte a sentar-se controlando o movimento. Custa um pouco. Sente os músculos da coxa a queimar. Excelente! Isso é sinal de que estão a trabalhar. Tente fazer isto 5 a 10 vezes seguidas. Descanse 1 minuto e repita mais 1 ou 2 vezes. Se fizer isto todos os dias, por exemplo, durante o intervalo do telejornal, em poucas semanas vai notar uma diferença abismal. Levantar-se do sofá será mais fácil, subir escadas vai custar menos e vai sentir-se muito mais estável e seguro ao caminhar. Está a reconstruir a fundação da sua força sem sair de casa. Passemos agora para algo que colocamos dentro do corpo, mas que muitas vezes descuramos. A hidratação e um mineral essencial, o magnésio. Muitas vezes, a sensação de fraqueza, as cãibras noturnas e a fadiga muscular não são mais do que um sinal de desidratação. Com a idade, o nosso mecanismo da sede torna-se menos apurado e podemos passar o dia inteiro sem beber água suficiente, sem sequer darmos por isso. Ter uma garrafa de água sempre à vista, na mesa da sala ou na cozinha, serve como um lembrete constante. Crie o hábito de beber um bom copo de água logo ao acordar, antes mesmo do café. Os seus músculos são compostos por cerca de 75% de água. Se estiverem desidratados, simplesmente não conseguem funcionar corretamente. E o magnésio? O magnésio é o mineral do relaxamento muscular. Ele é crucial para que os músculos consigam contrair e, mais importante ainda, relaxar. A falta dele leva a cãibras, espasmos e uma sensação de rigidez. Onde o podemos encontrar na nossa alimentação portuguesa? Felizmente, está em muitos alimentos deliciosos. Os frutos secos, como as amêndoas e as nozes,
as sementes de abóbora e de girassol, os legumes de folha verde escura, como os nossos maravilhosos espinafres e os grelos de couve. Uma sopa de espinafres ao jantar, um punhado de amêndoas ao lanche, são pequenas adições que garantem que os seus músculos têm o combustível necessário para funcionar sem queixas. Se suspeitar que a sua falta de magnésio é mais acentuada, fale com o seu médico sobre a possibilidade de um suplemento. Por fim, chegamos àquela que é, talvez, a ferramenta de construção muscular mais subvalorizada de todas: uma boa noite de sono. Nós associamos a construção de músculo ao esforço, ao movimento, à atividade. Mas a verdade é que o crescimento e a reparação muscular acontecem precisamente quando estamos parados, a dormir. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é essencial para reparar as microfissuras nos músculos que ocorrem com a atividade diária e para construir novo tecido muscular. Dormir mal ou pouco é como contratar uma equipa de construção e depois não a deixar trabalhar. Pode tomar toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas se não der ao seu corpo o tempo de descanso necessário para a reconstrução, o progresso será muito lento ou nulo. Criar um ritual de sono pode fazer maravilhas. Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias. Evite ecrãs, como a televisão ou o telemóvel, na última hora antes de dormir. A luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, beba um chá de camomila ou cidreira. Certifique-se de que o seu quarto está o mais escuro, silencioso e fresco possível. Um bom sono não só fortalece os músculos, como melhora a memória, o humor e a energia para o dia seguinte. É a peça final deste puzzle da força e vitalidade. Assim, ao olharmos para o nosso dia, percebemos que não se trata de uma única coisa mágica, mas de uma sinfonia de pequenos hábitos que trabalham em conjunto. Começa com aquela simples colher de pó no café da manhã, um gesto que acorda não só a nossa mente, mas também o potencial adormecido dos nossos músculos. Esse pequeno ato de enriquecer a sua bebida matinal é a primeira pedra de uma nova fundação. Depois, ao longo do dia, vem o movimento consciente. Não precisa de ser uma corrida, mas talvez a decisão de ir a pé à mercearia em vez de pegar no carro ou de fazer aquele exercício simples na cadeira enquanto espera que a água para o arroz ferva. Cada passo, cada vez que se levanta sem ajuda, é uma mensagem que envia ao seu corpo, uma mensagem que diz: eu ainda preciso de ti, mantém-te forte. Imagine-se daqui a uns meses. Acorda e o primeiro pensamento não é a rigidez nas costas. Bebe o seu café, agora um verdadeiro elixir de força, e sente uma energia diferente. Ao longo do dia, lembra-se de beber mais um copo de água, de comer um punhado de nozes, de se levantar e espreguiçar. Já não vê as escadas como um inimigo, mas como uma oportunidade. E à noite, deita-se na cama não apenas cansado, mas com uma sensação de dever cumprido, sabendo que o seu corpo vai usar esse tempo de descanso para se reconstruir, para se fortalecer. A força não regressa de um dia para o outro. Ela é construída com a mesma paciência com que se cuida de um jardim. O pó de proteína é a semente. O exercício é a rega. A boa alimentação e o sono são o sol e a terra fértil. Juntos, fazem florescer uma nova vitalidade. Sei que pode parecer muita informação de uma só vez, e a última coisa que quero é que se sinta sobrecarregado. O segredo não é tentar fazer tudo perfeitamente a partir de amanhã. O segredo é escolher uma coisa. Apenas uma. Talvez, para si, o mais fácil seja começar pelo pó de colagênio no café. Faça apenas isso durante 2 ou 3 semanas, até se tornar um hábito tão natural como lavar os dentes. Quando já nem pensar nisso, talvez adicione o exercício da cadeira. O importante é começar. Dar o primeiro passo. Lembre-se sempre que o nosso corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se adaptar. Ele quer ser forte, quer ser saudável. Nós só precisamos de lhe dar as ferramentas certas e um pouco de consistência. Ele tratará do resto.
E agora, a sua opinião é muito importante para mim e para todos os que estão a assistir. Já conhecia este truque do pó de proteína? Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar na sua vida? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. Ler as histórias uns dos outros dá-nos força e inspiração. Por vezes, uma simples partilha sua pode ser exatamente o que outra pessoa precisava de ouvir para começar a sua própria jornada. Se este vídeo lhe trouxe algum valor, se lhe deu uma nova perspectiva ou uma ponta de esperança, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples para si, mas que ajuda imensamente o nosso canal a ser encontrado por mais pessoas que, tal como nós, procuram viver os seus anos dourados com mais saúde, alegria e independência. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sino das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar segredos e dicas práticas para uma vida plena depois dos 60. Nunca se esqueça disto. A idade no seu bilhete de identidade é apenas um facto, mas a força com que vive cada dia é uma escolha. E é uma escolha que podemos fazer, todos os dias, a cada chávena de café, a cada passo que damos. Um grande abraço, com muita saúde e até ao próximo vídeo. Viva a sua vida ao máximo.